Eu quero iniciar com um texto de Rui Barbosa, mas vamos um pouco parafrasear ele, para que possamos entender dentro do contexto atual em que se encontra a situação política brasileira. O texto diz o seguinte: de tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, e de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar seus poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Na realidade, quando Rui Barbosa fez a citação desse texto, ele era senador federal. E eu creio que, naturalmente, esse texto hoje necessitaria de algumas atualizações para que se enquadrasse melhor dentro daquilo que a sociedade está vivenciando hoje, nesse mundo de corrupção. Naturalmente, eu substituiria aqui onde diz assim: o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Nesse caso, eu colocaria aqui que os políticos brasileiros se animam com a falta de virtude, rissem da honra e não têm vergonha de ser honesto. Essa é a grande verdade. Eles não têm vergonha de ser honesto. Porque a questão da virtude é uma coisa natural do homem. O homem que tem honra, o homem que tem caráter, ele não se vende por qualquer preço, por qualquer dinheiro. Ele se mantém fiel ao seu caráter, fiel à sua justiça. Você está comigo? Naturalmente eu creio que sim. Então essa de dizer que a mudança foi em consequência das possibilidades que se apresentaram diante dele, de pegarem infortunas alheias, isso não significa dizer que eles, acima de tudo, ficaram desonestos por conta das possibilidades, de forma alguma. Essa desonestidade já é uma coisa nata, de dentro da natureza desses políticos. Naturalmente eu creio que, e é natural eu creio, e a sociedade sabe que tem exceções. Mas no contexto, a maioria não tem a responsabilidade com a coisa pública para as quais foi pelo cidadão brasileiro delegado poderes para que fossem por eles administradas. Nós temos visto aí muitos enriquecimentos ilícitos, muitas citações nos órgãos de imprensa. E o que é que acontece? Eles continuam rindo. Como diz o texto de Rui Barbosa, eles riem da injustiça. Por quê? Porque não existe. A justiça demora. A justiça é lenta. A justiça tem brechas. E eles, cada vez mais, aprofundam essas brechas a seus bel prazer para manterem-se livres, soltos. Mas a coisa tem mudado. O bom é isso. É que tem mudado. E essas mudanças têm proporcionado que a gente veja já hoje alguns políticos irem para a cadeia. Mas o mais interessante de tudo é que a maioria deles, quando são citados, a primeira palavra que diz é que as minhas contas foram aprovadas, são frases infundadas, são texto tirado dentro do contexto com o propósito de prejudicar A ou B. Mas na realidade, eles são culpados. Porém, não assumem a responsabilidade dos seus erros e se dizem sempre inocentes. Inocente de quê? A nação brasileira está cansada de ver os desperdícios, os desmandos que ocorrem nesse país. Se as verbas públicas fossem aplicadas dentro do rigor da lei, sem essa tal de comissão, sem essa tal de propina, nós teríamos com certeza um país de primeiro mundo. Nós teríamos uma educação de primeiro mundo. Nós teríamos uma sociedade mais igualitária. Nós teríamos saúde para todo brasileiro. Não hospitais aí que se encontram em estados críticos porque as verbas foram desviadas, porque o dinheiro foi mal empregado. É muito estranho essas coisas virem acontecendo há tanto tempo nesse país, porque nós sabemos que existem órgãos controladores
mas que na verdade, por quantas e quantas vezes nós vemos na televisão uma denúncia onde se diz que as coisas, a merenda escolar, por exemplo, foi superfaturada. Ora, quem fiscaliza? Não faz feira de supermercado em casa? Quem fiscaliza não come feijão, arroz, pão? Quem fiscaliza não sabe que aquele produto foi comprado por 4, 5, 6 vezes a mais do que o custo da venda no varejo? Como é que se justifica? Como é que a gente podemos chegar a esse ponto de ver uma corrupção crescer assustadoramente, quando existem órgãos que têm a obrigação de aprovar essas contas? É necessário que essas pessoas passem por um treinamento mais adequado para conhecer a realidade. E conhecendo a realidade, já punir desde o princípio e fazer com que a sociedade tome conhecimento. Nada deveria correr em segredo de justiça quando se diz relação ao patrimônio público. Se está relacionado ao meu e ao seu, que eu sei que você está comigo, se está relacionado ao que é nosso, então não tem como aceitarmos que essas coisas corram em segredo de justiça. Nós precisamos saber, ter conhecimento, saber quem aprovou, dar nome aos bois. Ora, se as contas do prefeito fulano de tal, se as contas do vereador cicrano, do deputado beltrano, do governador não sei quem, ou mesmo presidente da república, ou senador, seja lá quem for, foram aprovadas, e se elas estão superfaturadas, por que foram aprovadas? Jamais deveria ser aprovadas. Então estão brincando, naturalmente estão brincando com a minha e com a sua inteligência. Nós precisamos ser mais rígidos. Os órgãos de fiscalização precisam ser mais transparentes. Não é porque apresentou-se a concorrência A, B e C, e a C ou a A ou a B propôs um menor valor, mas totalmente diferente do que se pratica no mercado, absurdamente mais caro, que essas contas devem ser aprovadas, sobre hipótese alguma. Pelo contrário, deve ser encaminhado ao Ministério Público, para o Ministério Público apure e tome as devidas providências e coloque na cadeia aquele que realmente deve ir. É isso que a gente espera, ok? Estamos juntos.